Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrir as Bíblias comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Uma alegria muito grande podermos adorar o Senhor nos cultos de ensino. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros que têm trazido as igrejas para cooperar. Louvar a Deus pela vida de cada um que tem feito desse culto de quarta-feira um culto abençoado pelo Senhor. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, tem um versículo que eu gosto demais, mas é importante nós prestarmos bastante atenção no que Deus quer falar conosco. No capítulo de número 5, verso de número 27, está escrito assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu vou repetir o versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Diga comigo, santa e irrepreensível. Sente, por favor, dando glória ao nome de Jesus. O texto em questão, ele me parece muito interessante, porque Paulo está ensinando aos Efésios sobre a santidade cristã que é oposta aos costumes dos gentios. Muita gente, muitos irmãos, não percebem, mas de alguma maneira nós estamos perdendo essa sensibilidade de entender que a igreja, que os crentes, são diferentes daqueles que não são crentes. Parece até um pouquinho fora de moda e chega a dar vergonha para algumas pessoas esta presença do cristão, do evangélico, do salvo, diferente do mundo. Crente não bebe, crente não fica bêbado, crente não frequenta baile, crente não usa roupa indecente, crente não fala palavrão, crente não frequenta alguns lugares. E nós temos que voltar a entender que não dá para ter uma vida dupla, ser crente na igreja e não ser crente na escola, ser crente na igreja e não ser crente no trabalho. Precisamos ter orgulho de sermos servos de Deus. Com a modernidade, com o passar dos anos, nós estamos encontrando um número muito grande de evangélicos que não percebem que ele é luz do mundo e que, infelizmente, a luz não agrada quem está nas trevas. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não dá, irmãos, para viver uma vida sem nos posicionarmos como servos de Deus. Se você entender isso, você vai perceber que ser crente é muito bom. Ser crente traz alegria, traz paz, traz benefícios, mas nós temos um inimigo chamado Satanás, e temos também um inimigo chamado carne. A minha natureza adâmica, o meu eu, ele é muito forte. Parece impressionante o que eu vou dizer para vocês, mas todos os desejos humanos costumam ser contra os desejos de Deus. A Bíblia fala claramente que nossa natureza, nosso eu, é uma natureza caída. Eu tenho dentro de mim o pecado habita em mim. Eu sou um pecador, mas um pecador redimido, um pecador que tenho sobre mim o sangue do Cordeiro, mas eu tenho que vigiar, porque se eu não vigiar, eu vou tomar atitudes carnais, em qualquer área da minha vida. Eu posso ter raiva, eu posso ter mágoa, eu posso ter desejos ilícitos, eu posso ser tentado em várias áreas da minha vida. Porém,
Se eu estiver vigiando, a carne não vai ser mais forte do que o Espírito de Deus sobre mim. Mas é importante que num culto de ensino vocês entendam, se eu alimentar a carne fica forte. Se eu alimentar o espírito fica forte. Quem decide quem vai ser mais forte é você. Então, vamos trabalhar com a alimentação da carne. Série da Netflix. O que tem a ver, pastor? Mas todo e qualquer série, todo e qualquer filme, ele não vai elevar a minha alma. Ele não vai me levar mais perto de Deus. Ele vai me trazer um momento de descontração, um momento de lazer, e não é pecado, de maneira nenhuma. Mas o problema é que você tem 2, 3 horas de série, de filme, e nem 10 minutos de joelho. O problema não é eu assistir um filme, o problema é eu só assistir o filme. O problema não é eu assistir alguma coisa na televisão, o problema é que eu assisto televisão, mas não tenho 10 minutos de Bíblia. O problema não é eu ir no shopping passear, o problema é que eu vou passear no shopping 10, 20, 30 minutos de carro para ir, 10, 20, 30 para voltar, 1 hora de transporte, mais 1, 2, 3 horas que eu vou ver vitrine, vou comer alguma coisa, porque pobre vai no shopping para comer McDonald's e algum outro trem, porque comprar não é tantas vezes que nós compramos, mas é aquele lazer, passear ali, dar uma volta, está tudo bem. Só que eu gastei 3 a 4 horas do meu tempo descontraindo, tendo um lazer, mas não tive 10 minutos de joelho, não tive meia hora com Deus. Nós temos aqui alguns profissionais que trabalham 12, 15 horas por dia, que trabalham muito para ir no trabalho, para voltar, e é bom trabalhar. Mas o problema é que trabalhar é uma maneira que nós encontramos de adquirir riquezas para satisfazer a carne. Eu não trabalho, não ganho dinheiro para comprar Bíblia para dar para os pobres. Eu não trabalho, eu não ganho dinheiro para poder ajudar na casa de recuperação. Eu estou com uma empresa, a minha empresa já está rendendo 40 mil por mês, mas a metade do lucro é para a casa de recuperação. Não, eu sempre trabalho para construir uma casa, para comprar um terreno, para ter um futuro para os meus filhos. E está errado? Não. O problema é que eu trabalho 12, 15, 18 horas e não fico 1 hora com Deus. Nós estamos vivendo uma geração que tem dificuldade para vir no culto na quarta, na terça, no círculo de oração. Nós temos uma geração que tem dificuldade para vir no ensaio. Por quê? Ele tem que trabalhar, ele tem que passear, ele tem que descansar. Nós estamos alimentando a nossa natureza humana e não estamos alimentando o espírito. Nós estamos vivendo uma geração que parou de separar um tempo para alimentar as coisas espirituais. Quanto mais eu alimento o meu espírito, mais ele fica forte. Quanto mais eu oro, mais eu tenho vontade de ler Bíblia. Quanto mais eu leio Bíblia e mais oro, mais eu tenho vontade de vir na igreja. Quanto mais eu leio Bíblia, oro e venho na igreja, mais eu tenho vontade de chegar perto de Deus. Quanto mais eu leio Bíblia, oro, venho na igreja, tenho vontade de chegar perto de Deus, mais eu tenho vontade de ir para o céu. Porque quanto mais eu alimentar o meu espírito, mais desejo eu tenho daquilo que é sagrado. Você consegue perceber a diferença? O que Paulo está dizendo é: nós não somos como o mundo, nós não somos como os gentios, nós não somos como aqueles que estão lá fora, nós fomos separados, nós fomos tirados de um lado, nós fomos colocados para ser a luz deste mundo. Você é a noiva do Cordeiro, você é a igreja do Cordeiro. Você precisa entender que você precisa ser santo e irrepreensível. Agora pesou, né? Diga para o seu irmão ou para a sua irmã: santo e irrepreensível. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O mundo tem que olhar para mim e ver santidade. Santidade é o quê? Quem você chama de santo? Quem tem uma vida de comunhão com Deus. Pode ser um padre que alguém chama de santo. Pode ser uma mulher que alguém chama de santo. Mas a maneira que eles vêem santidade é na religiosidade. Mas a maneira que Deus fala de santidade é separação daquilo que é carne.
É uma maneira de viver para agradar a Deus. Ser santo é estar separado. Eu tenho a minha vida comum. Eu trabalho, eu estudo, eu me divirto, eu descanso, mas eu sou santo. Eu não falo palavrão. Eu não aceito a mentira. Eu não concordo com a injustiça. Eu não aceito a violência. Eu quero o bem dos homens e não o mal. Eu não pago o mal com o mal. Quando a raiva vem, eu repreendo e não deixo a raiva ficar em mim. Por quê? Porque Deus me separou e me colocou no lugar de santidade. Eu sou um santo em Cristo pelo poder do sangue de Jesus, que me purifica, que me limpa. Você entende o que eu estou dizendo? Eu vou dizer algo para vocês que vai mudar a sua história no culto de ensino de hoje. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu, e ela parece simples, mas não é. A pessoa que eu vou contar aqui, é para vocês poderem entender esta parábola que eu vou contar. Eu tenho uma aliança, e a minha aliança, ela sai do dedo, fácil, eu puxo, ela sai do dedo. E alguém tirou a aliança do dedo e começou a jogar assim para cima, brincando com a aliança, e pum, apagou a luz, cortou a luz. Quando cortou a luz, ele não pegou, caiu. E ele começou a procurar no escuro, sem celular, sem nenhuma coisa que iluminasse. Ele sai procurando, e não sabe se caiu debaixo do sofá, debaixo da mesa. E aí ele olha, do lado de fora não acabou a luz. Os postes estão acesos. O que ele faz? Ele sai de casa e vai debaixo do poste e diz, aqui tem luz. E ele começa a procurar a aliança, lá debaixo do poste. Está procurando, cadê? Porque agora tem luz para mim ver. E aí chega um vizinho e diz, o que aconteceu, vizinho? Perdi minha aliança. E o vizinho começa a levantar grama, tirar a pedra daqui e tal. Ele disse, aonde caiu a aliança? Ele falou, lá dentro de casa. Oxe, mas você está procurando aliança aqui? Mas aqui é que tem luz. Como assim aqui que tem luz? Porque lá dentro está escuro. Mas a aliança não caiu lá? Isso é tão engraçado. E é exatamente o que a gente faz. A gente começa a procurar o problema lá onde tem luz, mas o problema está aqui dentro. É dentro de mim que está o problema. O problema não está com a minha esposa. Mas eu estou vendo que lá parece que tem. Mas você não vai achar o problema lá. O problema não está no mundo, o problema está aqui, dentro de mim. Porque, na verdade, nós estamos procurando o problema no lugar errado. Mas se eu olhar para dentro de mim, eu vou ver que eu não estou orando. Eu não estou jejuando. Eu não estou buscando a Deus. Eu não estou vivendo uma vida pura. E eu estou procurando o problema no marido, no filho. Mas é aquele adolescente. É o governo. Mas o problema não está lá. Apesar de lá ter mais luz, eu quero que você olhe para dentro de si. Porque o problema está dentro de você. Porque se você resolver ter uma vida santa e irrepreensível, os céus vão se abrir. E os anjos vão começar a trabalhar, e Deus vai começar a se manifestar, e milagres vão acontecer dentro da tua casa, porque o problema está aqui, O problema não está lá fora. E sabe o que eu estou achando? Que tem muita gente que deixou cair a aliança dentro de casa no escuro e saiu para o lado de fora e disse, parece que aqui está mais fácil de procurar, porque é muito fácil eu dizer que o meu patrão, é muito fácil eu dizer que os meus empregados, é muito fácil eu dizer o trânsito, é muito fácil eu ficar com raiva e falar o meu pastor. Mas na hora que eu olhar para dentro de mim, eu vou perceber que o problema está aqui dentro. Está faltando luz aqui. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para falar com você. Olhe para dentro, porque eu tenho algo grande para fazer na sua história. Porque você foi chamado para ser igreja. E a igreja é santa e irrepreensível. Olha para o seu irmão e diga, o problema não está lá fora. Diga para ele. Agora, com temor, diga para ele, eu acho que o problema está dentro de você. Porque aqui dentro tem maldade. Aqui dentro tem muita vaidade. Aqui dentro tem muito sentimento que não agrada a Deus. É eu que sou duro. É eu que sou nervoso. Sou eu que tenho que melhorar e não é lá fora. Porque se eu for santo, irrepreensível, os céus vão trabalhar a meu favor.
Abra a Bíblia comigo, por favor. Vamos ler a palavra de Deus. Está ficando gostoso, o ambiente está ficando bom. Tem crente aqui que já pegou e já começou a dar glória a Deus. Abra a Bíblia, Gênesis, por favor. Eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo de número 27. É importante você ler a Bíblia comigo. Capítulo de número 27. Verso de número 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção. Diga comigo, aborreceu Esaú. Vamos falar de uma tradução melhor. Ficou com raiva. Não, diga comigo, ficou com raiva. Diga comigo, ficou bravo. Ficou irado. Agora ficou melhor, né? Então vamos lá, versículo 41. E ficou com raiva Esaú a Jacó por causa daquela bênção que o seu pai tinha abençoado ele. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Sabe o que Esaú disse? Meu pai vai morrer. E quando meu pai morrer, eu mato o meu irmão. Sabe o que acontece com Esaú? Vamos abrir a Bíblia, por favor, capítulo 23. Abra a Bíblia. Capítulo de número 25, acho que vai ser melhor. Capítulo 25 de Gênesis. Não vai dar para entender no capítulo 25, porque vocês vão pensar sobre outra situação. Mas eu quero achar aqui o texto. Capítulo 23, deixa eu achar aqui, irmãos. Morte de Sara, encontro de Rebeca. Capítulo de número 25, versículo de número 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e diz Esaú a Jacó: deixa-me, te peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou, diga comigo, e jurou. Repita isso, e jurou. Vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim, repita isso comigo, assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Se você ler esse texto, você vai entender porque ele estava com raiva e decidiu matar o seu irmão. Porque a bênção do primogênito, quem leva é Jacó. Mas a bênção na primogenitura é dele. Mas ele não consegue de ver que o problema está dentro dele. Foi ele que vendeu. Foi ele que desprezou. Foi ele que disse: para que me serve? Porque o que você plantar, você vai colher. Porque lá na frente o seu casamento pode dar errado. Lá na frente os teus filhos podem dar problema. Mas se você olhar para trás, você vai ver que Deus é justo e a lei da semeadura funciona. Porque nós estamos querendo acusar alguém, mas se eu olhar para dentro, o problema está dentro de mim. Porque na verdade o que está acontecendo com Esaú é: meu irmão me enganou. Mas as escrituras dizem: você jogou fora o que eu te dei. Na verdade ele está dizendo: meu irmão falhou. Meu irmão mentiu. Mas Deus está dizendo: não, querido, você desprezou o que eu te dei. Você desprezou o que eu coloquei nas suas mãos. Você valorizou mais um prato de lentilha. Você valorizou mais o trabalho do que Deus queria te dar. Você valorizou mais um momento de prazer do que Deus queria te dar. Você colocou mais valor nas coisas humanas do que nas coisas espirituais.
Você cuidou de muitas coisas, a sua casa é linda, a sua vida está bem, mas você não está bem consigo mesmo. Mas o problema não está lá fora, o problema não está lá onde você está apontando, mas o problema está dentro de você, porque é dentro de você que tem que haver uma reflexão. Porque se hoje você sair daqui e dizer: se o problema está comigo, eu vou resolver. Se foi eu que errei, eu vou pedir perdão. Se foi eu que falhei, eu vou pedir misericórdia, e a graça de Deus virá sobre ti, e o favor de Deus virá sobre ti. Aleluia. Levante a mão para os céus, porque eu estou sendo pregador aqui, mas eu estou sendo profeta também. O Senhor quer te dar uma nova oportunidade. Aleluia. Põe a mão sobre alguém, na autoridade do Espírito Santo. Eu vou pedir àqueles que são pentecostais para colocar a mão na perna ou no ombro de alguém. Diga para ele: hoje é a noite. Diga para ele: hoje é a noite que Deus pode mudar a sua história. Pode dizer, porque eu falo na autoridade do nome de Jesus. Hoje Deus pode mudar a sua história. Olhe para dentro. Urabacanduí abaixo. Quem puder abrir a boca e dar um brado de glória a Deus e aleluia. Quem puder abrir a boca e adorar ao Senhor. Urabacanduí abaixo. Ainda dá tempo das coisas mudarem na sua vida. Ainda dá tempo de Deus mudar as coisas na tua casa. Ainda dá tempo de Deus entrar com providência. Mas pare de buscar o problema lá fora. Hoje eu quero que você olhe para dentro. Você tem levado uma vida santa e irrepreensível. Você tem sido santo e irrepreensível. O que contém? O que você põe diante dos seus olhos? Aonde você coloca a tua mão? Aonde os seus pés estão pisando? Seu corpo é santo, seus pensamentos são santos, sua vida é santa. Você tem coragem de dizer a Deus hoje que você está pronto a mudar? Porque se você estiver pronto a mudar, os céus vão se abrir e Deus vai te brindar. Deus vai te cercar de um lado ao outro, e o projeto de Deus vai se cumprir na tua vida e na vida da tua família. Oh meu Deus. Eu quero que os crentes que puderem levantar a mão, levante, porque eu tenho uma palavra profética. Levante a mão, porque hoje Deus veio ao teu encontro para dizer contigo: ninguém vai te enganar se eu estiver ao teu lado. Ninguém vai tomar o que é teu se eu estiver ao teu lado. Ninguém vai colocar a mão naquilo que eu te dei se você estiver no meu lugar. Se você entender que Deus quer entrar com providência, abra a tua boca hoje, nesse culto de ensino, solte a tua voz e glorifique a Deus, porque você não precisa reclamar. Deus é justo juiz. Oh meu Deus. Quem pode abrir a boca e dar glória a Deus? Abre a boca glorificando. Rebash. Urugamacanduí amash. Urabacanduí amassurabas. Cadê os crentes que dão glória a Deus aqui? Oh meu Deus, cadê os crentes que gostam de louvar a Deus? Pega a Bíblia comigo, vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 9. Verso 18, 9 e 18. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, te peço, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Segure a Bíblia aberta. Deus está mudando a vida de um homem. Diga comigo: Deus está mudando a vida de um homem. Esse homem se encontra com o profeta, e o profeta diz: os teus problemas acabaram. O que você está procurando há 3 dias já foi encontrado. Descansa, porque Deus tem coisa maior para fazer.
Descansa, porque Deus vai te honrar. Descansa, porque Deus já preparou algo grande para a tua vida. Ei, não é um desejo dele. Saul não orou, Saul não desejou, Saul não sonhou, mas Deus disse: eu vou te honrar. Aleluia. Verso número 22 do capítulo 9. Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados. Diga comigo: acima de todos os convidados. Verso 23, então disse Samuel aos cozinheiros: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe à parte contigo. E levantou, pois, o cozinheiro a espádua com que havia nela, e pôs-la diante de Saul, e disse Samuel: eis que isso é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti, para essa ocasião. Cara, esse cara está vivendo um sonho. Ele está diante da maior autoridade de todo o país. Samuel não é só um profeta, ele é um juiz. Samuel é o grande governador da nação. Samuel lhe coloca diante de uma situação tão honrosa que 30 homens ficam olhando ele sentar na cabeceira da mesa. Diga comigo: Deus é lindo. Samuel disse para o cozinheiro: vai buscar aquele negócio especial que eu mandei guardar, que o dono da benção chegou. Vai, mano, vai lá, busca, já está guardada. Eu vou profetizar aqui, e você, se você quiser receber, só dê um brado de glória a Deus, porque eu quero profetizar. Deus já separou a tua bênção, Deus já mandou guardar a tua bênção, Deus já tem coisas lindas para fazer com alguns de nós aqui, e Deus te trouxe aqui hoje para você olhar para dentro. Olhe para dentro. Você não está orando, você não está jejuando, você não está buscando a Deus. Sem santidade não dá para agradar a Deus. Saul está comendo o que Deus separou para ele. Verso 10, capítulo 10, 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre essa herdade. Ele senta no lugar de honra, come o melhor, e o profeta unge ele. E disse: Deus te escolheu, irmão. Deus vai te colocar como o primeiro rei da nação de Israel. Aleluia. Põe a mão na perna de alguém e diga: você não tem noção o que Deus pode fazer para te abençoar. Você não tem noção como Deus pode te honrar. Você não imagina como os céus podem vir para te honrar. Ah, se tu imaginasse o que Deus tem preparado para ti. Xarabacanduiamash. Pegue na mão de quem está do teu lado, põe a Bíblia no colo, no banco, pegue na mão dele, porque eu estou sentindo o fogo de Deus aqui. E quando eu sinto autoridade espiritual, irmãos, alguma coisa vai acontecer. Pegue na mão desse crente, com respeito e temor à voz do altar, pegue na mão dele. Aperta a mão desse crente e diga para ele: prepare, porque Deus vai honrar. Pode abrir a boca, diga: prepare, porque Deus vai honrar. O Senhor separou um povo para si, o Senhor separou um povo. Esse povo não tem mancha, esse povo não tem ruga, esse povo é a igreja do Senhor, santa e irrepreensível. Quem está comigo dando glória a Deus, quem está comigo sentindo a presença do Espírito Santo, eu estou sentindo aqui a autoridade. Prepare para viver o melhor de Deus na tua vida. Pode abrir a boca e adorar, pode abrir a boca e glorificar, pode preparar, porque Deus vai entrar com providência, se você entender. Solte a mão desse irmão dando glória a Deus. Uramassura abacanduiabash. Urabacanduiabash. Oriaçuira abacanduiabash. Vamos ler o capítulo 10, versículos 6 e 7 de 1 Samuel.
e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem, e há de ser que quando esses sinais te vierem, faça o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Deus põe ele no lugar de honra, Deus dá o alimento que está guardado, uma especiaria, Deus unge ele, apresenta para a nação, mas Deus é maravilhoso. Deus vem sobre ele, o enche, e Deus usa o profeta para dizer: profetiza. O caçador de jumentas está com a cabeça banhada de óleo. O procurador de jumenta está agora numa posição tão honrosa. E como Deus é Deus, diga comigo, Deus faz a obra completa. Ele é transformado em outro homem. Você sabe o que é ser transformado? Não é que ele vai ser, ele foi transformado. O texto diz de maneira muito clara: Deus o transformou, uma mudança mental, uma mudança que veio dos céus. Sabe o que me dá dó? É porque assim como Esaú, depois Saul vai apontar o dedo para Davi. E Saul vai dizer: Davi quer me trair, Davi quer tomar o meu trono, Davi quer sentar no meu lugar. Mas não é Davi que errou. Quem errou? Pergunta para o seu irmão: quem errou? Quem errou? Foi a sua mulher? Quem errou? Foi o seu marido? Quem errou? A quem você está apontando o dedo? Você está procurando o erro aonde? Porque se a aliança caiu dentro de casa, mesmo se tiver escuro, está na hora de você fazer como a parábola que Jesus diz em Lucas capítulo 15, que a mulher, quando perdeu a dracma, acendeu a lamparina, acendeu a candeia, varreu a casa e procurou dentro de casa, porque se caiu aqui, eu vou achar aqui. Quem entendeu o que Deus está falando aqui, já sabe que é Deus quem está trazendo mensagem a esta igreja. Eu estou aqui na qualidade de profeta. Abra a tua boca. Fique em pé. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu vou perguntar e você me responde. Você está procurando o problema onde? Você está olhando para os seus meninos, mas você cuidou dele direito. Você frequentou a escola dominical direitinho. Você ouviu músicas mundanas com ele? Ou você sempre conduziu os seus meninos à santidade? Você provou que você e o seu marido serviam a Deus acima de todas as coisas? Ou vocês brigaram, fizeram confusão, enquanto os adolescentes não sabiam o que estava acontecendo? Será que o problema é mesmo os seus filhos? Por que você não cresceu ministerialmente? Pastor Zé Wellington não te viu? Por que você não é mais forte do que queria? Ou não tem mais oportunidade do que queria? O erro é meu, que não te dei a oportunidade, do pastor Edson? Ou será que você não é um homem de jejum e oração que deveria ser? Ou será que você não é um homem dedicado ao sagrado como você deveria ser? Em quem está o problema? É a sua mulher que te atrapalha? Ou é você que não é dedicado ao lar?
Deus hoje te convida a olhar para dentro. Deus hoje te convida a olhar para dentro. E se de alguma maneira tem algo errado, se de alguma maneira você pisou na bola, não adianta querer matar o seu irmão. Não adianta fazer um projeto de vingança, porque Jacó sabe que o seu irmão vendeu a primogenitura. Se Davi está brilhando mais do que você, se humilha. E diga, deixa Deus honrar Davi porque eu pisei na bola. Se você entende de que você pode ainda viver no novo tempo. Se você hoje entende que olhando para dentro, você pode mudar para melhor. Hoje, eu coloco diante de ti a oportunidade dos céus, aonde não na sua força, mas na força que vem de Deus, você se tornará uma pessoa mais santa, mais pura. Você vai ter um tempo para alimentar a vida espiritual. Você vai lutar para ser mais crente. Você vai lutar para estar mais perto de Deus. E quanto mais você alimentar a vida espiritual, mais perto de Deus você vai chegar. E se for preciso, abra mão de alguma coisa. Do horário da TV, do horário da Netflix, das redes sociais. Quem sabe um jejum de 15 dias sem rede social? Quem sabe? Um propósito de meia hora de leitura bíblica diariamente. Quem sabe frequentar os cultos nas congregações, na sede, todo dia durante um mês? Quem sabe alguma coisa muda? Se você tomar a decisão, eu vou ser mais crente. E se sou eu que tenho que resolver esse negócio, eu vou resolver. E sabe o que eu acho? Que eu poderia estar mais longe se eu tivesse dedicado mais à minha vida espiritual do que a muitas outras coisas que eu dediquei o meu tempo. Feche os olhos, curve a sua cabeça e diga comigo bem baixinho: Senhor Deus e Pai, eu quero olhar para dentro e se há alguma coisa que precisa mudar dentro de mim, fala comigo, Senhor, e me dê forças, no nome de Jesus. Aleluia. Que não haja mentira, que da sua boca não saia palavras feias, que não haja inveja, que não haja maldade, mas que você possa ser santo, santa e irrepreensível